Deus é bom demais, Deus é bom demais. Diga comigo, eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando essa noite terminar, quando esse culto terminar, o meu cálice vai transbordar. Você crê nisso essa noite? Aleluia. Eu quero falar com você nesse dia sobre reflexos. Diga comigo, reflexos. Aleluia. Mais uma vez diga, reflexos. Eu quero trazer de uma realidade de reflexos que são princípios para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa caminhada, onde nós compreendemos, onde nós guardamos o coração de uma continuidade. Continuidade. Você crê que você é o reflexo de Deus na terra? Você crê que você é a impressão de Deus na terra? É tão interessante que a gente crente, a gente tem um problema, que a gente ora, lê a Bíblia e sai de casa achando que o vizinho também leu a Bíblia. E tendo a expectativa, né, de que o nosso colega de trabalho também teve um tempo de oração, foi na Vision Night da igreja dele, e você encontra com ele na quinta-feira e fala, ei, tudo bem? Ele, tudo bem o quê? Quem está comigo aqui? A gente às vezes espera algo e nós precisamos entender que a Bíblia que as pessoas leem somos nós. Que a única maneira de muitas vezes a sociedade saber quem é Deus é olhando para essa pessoa que está do teu lado. Dá uma olhada para quem está do teu lado, vê se ele tem cara de Deus aí. Do they look like God? É uma questão de refletir, de ser o reflexo. Reflexo é uma reprodução atenuada, é uma realidade que continua, é uma extensão. Hoje pela manhã, a Cassiane me acordou. A Cassiane acorda mais cedo que eu. E ela acordou, olhou para mim na cama e falou assim, meu Deus do céu, o Lourenço é igual você. Que eu para acordar, Deus tem que fazer uma obra na minha vida. Tem alguém comigo aqui? Existe uma obra do Espírito Santo para isso. Existe um agir de Deus para a minha vida. E o Lourenço é a mesma coisa. Agora, o Vitório, ele é um reflexo da Cassiane. O Vitório acorda de manhã, ei, bom dia, tudo bem? Eu em casa, o pessoal, bom dia. Eu falo, bom dia o quê? Nem começou o dia, por que bom dia? Brincadeira, eu já sou crente, amém? Mas o Vitório, ele acorda como, ele é o reflexo da Cassiane, o jeito dele acordar, o jeito dele tratar as coisas, a maneira que ele faz muitas coisas, ele é um reflexo da realidade da mãe. É impressionante. E o Lourenço, a gente se parece muito, ele reflete muito a minha vida. E a Angel, nós estamos em oração, amém, amor? O que vai virar aquele negocinho ali gostoso? A gente ainda não sabe, mas isso é uma realidade. E pode parecer algo muito simples, mas não é. Porque você vai refletir hoje na sua vida, baseado exatamente naquilo que você acredita. E eu oro em nome de Jesus para que o reflexo de Deus seja a luz da sua vida. O reflexo da glória de Deus seja o princípio de tudo que você fizer na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você vai refletir a glória de Deus. Bata na mão de quem está do teu lado e diga, deixa brilhar, meu irmão. Diga comigo, eu vou brilhar a glória de Deus. Isso é muito forte, isso é muito sério. Se você abrir a Bíblia em Josué capítulo 14, a gente vai ler alguns textos essa noite, tudo bem? Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, nós vemos uma realidade sobre a vida de Caleb. Caleb era um daqueles 12 príncipes, onde haviam ali aquelas 12 realidades, princípios, tribos, e Caleb e Josué, eles tiveram uma visão, uma iluminação, eles refletiram algo diferente de todos os outros 10. Quem está comigo aqui? E quando eu falo de reflexos, quando eu falo dessa realidade que se expande, que passa, olha Caleb, em um dos momentos, não finais da vida, mas em um momento já muito vivido. Versículo 6 diz, chegaram os filhos de Judá, Caleb era o príncipe de Judá, de todo esse povo. Judá, só com Caleb, era cerca de 80 mil pessoas. Ele era um príncipe de um povo com cerca de 70 mil pessoas. Nós recebemos isso aqui para Lagoinha, 70 mil membros. Amém?
Você recebe isso aí em nome de Jesus? Olha só, ele veio, né? Os homens de Judá, ou seja, Caleb, vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, olha que nome lindo para o teu filho, Jefoné, né? Você pode chamar ele de Jefô ou Né. Lhe disse, Caleb chega para Josué e fala assim, vem comigo, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim, sobre você, uma conversa tete a tete, e olha o que ele diz, eu tinha 40 anos, Caleb dizendo, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei o relatório digno de confiança, olha só, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo, eu porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, por isso naquele dia, Moisés jurou, certamente a terra em que você pisou, será sua herança, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, aleluia, quem está comigo aqui, Lagoinha? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, olha só Caleb dizendo, e foi há 45 anos, que ele disse isso a Moisés, ou seja, ele estava com 85 anos, tem alguém com 85 anos aqui? Olha aí Brasil, olha só, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, olha só, olha como é que ele fala, meu pai deve ler esse versículo todo dia, e ele diz assim, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, aleluia, eu amo isso, quem recebe isso para a tua vida? Ele diz, e ainda hoje, 45 anos depois, eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, aleluia, eu amo Caleb, quem está comigo? Eu amo, olha só, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu o que para ele? Cara, deu o Hebrom para Caleb, deu o monte, onde Davi foi ungido. Se a gente for meditar sobre Hebrom, é um outro tempo, é uma outra realidade, mas eu quero que você compreenda que o reflexo que havia na vida de Caleb e de Josué, foi diferente daquilo que refletiu na vida dos outros 10 príncipes, e aquilo é uma realidade que caminhou na vida de Caleb. Caleb, eu meditava um pouquinho sobre ele, e é incrível porque o pai de Caleb não era um hebreu, a mãe era uma hebreia, e ele veio ele veio se tornar um hebreu pela mãe. É incrível que para Deus não importa quão tortuoso ou um caminho parecia que não seria, e Deus faz esse caminho ser o caminho. Talvez você ache que existe um caminho só para Deus poder te usar. Deixa eu te falar, Deus é especialista em pegar aqueles que não são e fazer com que eles sejam. Deus é especialista de pegar um casamento quebrado e fazer dele um modelo de restauração. Deus é capaz de pegar alguém que não era filho e fazer dele o herdeiro de uma grande herança. Você recebe isso aqui essa noite? Caleb era um desses, de uma geração. Eu preciso que você entenda que Caleb fez parte de uma geração onde ele contemplou, num deserto, cerca de mais de 900 mil pessoas, que dia após dia, debaixo de uma palavra de incredulidade que eles tiveram, de um reflexo de incredulidade, de um reflexo de Deus disse, vocês não vão entrar na terra.
Caleb, ele acompanhou mais de 900 mil pessoas que não entraram na terra, que morreram debaixo dos olhos dele. Uma conta que atrasa, a gente já quer chutar o balde. Quem está comigo aqui? Uma situação que a gente parece não ver caminho, a gente já acha que Deus não está com a gente. Eu estou falando de um rapaz, um homem com 40 anos, um senhor com 85 anos, que bateu no peito e disse assim: agora mais do que nunca, eu vi muita coisa ruim acontecer, eu vi muita coisa incrédula acontecer, mas eu não perdi a minha fé. Eu continuo refletindo aquilo que eu acreditava há 45 anos atrás. Eu estou falando sobre reflexo, eu estou falando sobre progressão, eu estou falando sobre aquilo continuar refletindo na tua vida dia após dia. Você está comigo aqui essa noite? Caleb olhou e disse assim: Josué, eu vim pegar aquilo que Moisés falou comigo. Moisés disse: olha, quando você pisar na terra, pode tomar posse do seu lote, pode pegar aquela parte que é sua. Eu preciso que você guarde isso. Imagine mais de milhares de pessoas mortas, o próprio povo que você caminhou. É tão forte isso que eu te falo. Dá para parar para pensar que quem saiu do Egito não entrou na terra, mas quem nasceu no deserto tomou posse dela. Quem saiu do Egito, a não ser Josué e Caleb, quem saiu do Egito não tomou posse da terra, porque o Egito tinha que sair deles. Se o Egito não sai de nós, a gente não consegue possuir o que Deus tem para nós. Não foi possível. Não foi possível, foi necessário que viesse uma geração que nasceu no deserto. E talvez você diz: pastor André, eu nasci no deserto. Eu tenho boas novas para você, você faz parte da geração que pode tomar posse da terra. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor se você crê. Vamos dar um glória, sacode seu irmão, fala: vamos filho, vamos comigo. Caleb faz parte dessa geração que nasce num contexto de peregrinação, num contexto em que eles não fizeram parte de algo, mas só ouviam falar, tinham milagres, tinham sinais de Deus, tinham uma realidade que saiu do Egito. Josué e Caleb eram essa exceção. E em todo o tempo que ele diz: eu estou firmado na palavra de Moisés. Eu estou firmado. Juízes, capítulo 1, no versículo 20. E como Moisés o dissera, deram o monte Hebrom a Caleb. E preste atenção, Caleb, 85 anos. Caleb, ele toma posse do monte Hebrom, e dali, preste atenção, e como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e esse expulsou dali os 3 filhos de Anak. Ele não parava de refletir aquilo que ele acreditava. Quando ele entrou na terra, foi Caleb que acabou com os gigantes. Você não pegou comigo, Lagoinha? Vou falar de novo. Foi Caleb quem foi o instrumento para acabar com os gigantes. Enquanto Josué já estava meio que descendo a ladeira, cheio de fé, cheio de vida, Caleb disse: eu estou pronto para lutar igual eu lutava 45 anos atrás. Pode me dar a terra mais difícil, pode me dar o lugar que ainda está possuído por alguns gigantes, porque o mesmo Deus que falou comigo 45 anos atrás, é o mesmo Deus que fala comigo agora, e eu vou derrubar esses gigantes 45 anos depois. Refletir. Caleb, diferente de Josué, que nós já vimos aqui em pregações anteriores, a mensagem Cuido do que é meu, depois você olha no YouTube, você pesquisa essa mensagem que eu trouxe sobre a igreja. A palavra fala que Josué morreu sozinho, e aquilo que aconteceu do Jordão que abriu, ninguém viu, ninguém se lembrava mais. Caleb não, Caleb gerou um sucessor. Sobrinho de Caleb, casou com a filha de Caleb.
E foi ele que destruiu um dos maiores reis da Mesopotâmia, que queria dominar aquela região. Ele acabou com esse rei. Diga comigo, eu não posso parar de refletir o que eu acredito. Caleb, ele passou pelo Egito, ele passou pelo deserto, e ainda assim, ele venceu 33 batalhas em Canaã, e conquistou o monte das grandes heranças de Deus na Bíblia. Reflexões. Nós somos realidades daquilo que a gente reflete. Isso é tão forte porque Caleb, talvez, acreditava mais nas palavras de Moisés do que o próprio Moisés acreditava na palavra que saía da boca dele. Moisés era um homem de conflitos. Diga para quem está do teu lado, não tenha medo dos conflitos. Moisés era um homem que tinha conflitos. Vou te dar um exemplo simples. Moisés era um homem que cresceu num caminho onde ele passou parte da vida dele como um egípcio. Ele comia como egípcio, ele falava a língua do egípcio, ele era um príncipe do Egito, ele vivia o contexto dos egípcios, mas quando ele viu que ele não era daquele povo, ele disse, não, eu sou um hebreu, eu amo o hebreu. Para você refletir o que Deus tem para a sua vida, você precisa apagar os conflitos da tua mente. Você precisa tirar da tua mente, do teu coração, você precisa tirar da tua vida tudo aquilo que tenta te impedir em viver uma duplicidade. Você recebe essa palavra comigo aqui, Lagoinha? A gente tem que quebrar isso. Moisés, ele achava, então quer dizer que eu sou um hebreu. Ele viu um egípcio maltratando o hebreu, a palavra fala que ele foi lá, e ele pegou e matou aquele egípcio. Aquela hora ele estava hebreu demais, super hebreu. No outro dia, se você ler comigo aqui a passagem, quem está recebendo essa palavra essa noite? Diga comigo, eu vou refletir o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida. Êxodo no capítulo 2, versículo 13, olha só, essa é a realidade, parece assim, picture da igreja hoje. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, 2 crentes brigando. Minha igreja é melhor que a sua, não sei o que, seu filho não presta, não sei, aquela discussão, cada um inventa a sua, né? Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Você está pensando em matar a gente, como você matou o egípcio? Moisés temeu e disse o quê? Com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e foi se esconder em Midian. O conflito não te coloca numa posição firme, mas eu quero te falar que Deus é poderoso para te pegar numa vida conflitante e te fazer ser usado para a glória dele. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é capaz de pegar você no dia que você não sabe se você é crente ou não é crente. No dia que você não tem fé ou você tem fé, e mesmo assim usar você para a glória dele. Eu preciso que você saiba que no meio dos conflitos que a gente pode passar na nossa vida, Moisés um dia era um hebreu, Moisés um dia era um egípcio, mas no meio daquilo tudo, ele tentou correr, e isso é tão perigoso, porque você não vê em Êxodo, você não vê em Juízes, você não vê, tem um versículo falando que Moisés matou alguém, tem um versículo que fala que Moisés matou alguém, mas se fosse a igreja dos dias de hoje, a igreja ia fazer um capítulo da Bíblia sobre quem Moisés matou. Essa aqui é a questão.
Os hebreus, como representando a igreja, eles chegaram para Moisés e já foram assim: ó, o assassino. Quem está comigo aqui? Ó, lá vem a Tereza, a adúltera. Lá vem o Toninho que não paga ninguém. Olha para mim com essa cara. Ah, lá vem o fulano que tem esse problema na vida dele. Ah, lá vem a ciclana que o filho dele lembra, o menino da querida da intercessão já tem 50 anos de idade. Aí tem alguém da igreja que fala assim: você lembra o que aconteceu com o filho da Antonieta quando ele tinha 12 anos? A igreja, ela gosta de escrever os nossos fracassos, mas Deus não dá lugar para os fracassos da nossa vida. Deus não dá lugar para aquilo que acaba com a gente. A palavra fala que esse conflito que havia na vida de Moisés levou Moisés para o melhor lugar que ele poderia estar. Levou Moisés para onde? Para esse lugar onde ele teve um encontro poderoso com Deus. Para esse lugar onde ele não precisava refletir Egito, e ele não precisava refletir ou tentar ser um hebreu, porque o maior erro de um crente é tentar simplesmente ser quem ele não é. Eu creio que Deus te trouxe aqui para eu te dizer que você é um escolhido de Deus, que você é um chamado de Deus, que você reflete Deus. Você não está aqui para refletir Lagoinha, você não está aqui para refletir América, você não está aqui para refletir Brasil, você está aqui para refletir quem Deus quer que você seja. Deus chamou Moisés no meio daquela sarça, no meio daquilo tudo, e Moisés, depois de andar no deserto, passar anos e anos, ali 40 anos caminhando, a palavra fala que Deus, quando chama, Êxodo no capítulo 4, versículo 10, quem está entendendo sobre reflexos aqui essa noite? Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, olha o que Moisés via. Olha a única coisa que Moisés via como reflexo da vida dele: eu nunca fui eloquente. Ou seja, eu nunca soube falar com egípcio e também nunca soube falar com hebreu. Identidade. Nem antes, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sirvo para nada, eu vivo conflitos até hoje. E se talvez você está ouvindo essa mensagem e você acha que a sua vida é um conflito, eu estou aqui para te dizer que quem te define não são as pessoas. Quem define você não são os erros que você já cometeu. Quem pode definir você é quem fez você. O único que pode decidir quem você é nessa vida é quem fez você. E eu quero perguntar: quem aqui foi feita a imagem e semelhança de Deus? Dá um brado de louvor a Ele. Quem define quem você é não são os acertos ou os erros da sua vida. Dá um brado de vitória se você entende isso. Era uma sarça que queimava, não se consumia. E ele chega nesse momento onde nessa decisão que ele toma, ele precisa saber: eu vivo fé ou eu vivo fracasso? Bata na mão de quem está do teu lado e diga: fé ou fracasso? A única maneira que Deus tira Moisés do conflito que ele tinha, a única maneira que Deus leva Moisés para um outro nível da vida dele, Êxodo 4:11, Deus diz: quem fez a boca do homem? Você não pegou o que eu disse? Eu vou embora para casa, Brasil. Pega isso aqui comigo, por favor. A única maneira que Deus trouxe Moisés para aquilo que ele tinha para a vida de Moisés, foi dizendo: não diz respeito a quem você acha o que ou o que, sou eu quem fiz você, eu quem fez você, eu que gerei você, eu que tenho o plano. Você recebe esse nome de Jesus? Olha, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor. Você pode aplaudir a Ele por isso. Deus está dizendo: saia desse conflito, fé e fracasso. Moisés, debaixo daquilo que Deus colocava sobre ele, ele começou a refletir Deus em tudo que ele fazia. Números 13:33. O que refletia na vida daqueles 10 príncipes. Eles diziam: nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Quem destruiu os filhos de Anak? Caleb.
Caleb, com mais de 85 anos de idade. Quando Josué disse, pronto, chegamos. O rio abriu, estamos na terra, não vamos esquecer. Caleb estava assim, acabou não, pode me dar um monte mais difícil, mais precioso, onde que os gigantes estão, pode me dar, porque o que eu lutei antes, eu vou lutar de novo, porque eu continuo, eu não vou parar, e vem comigo aqui, quem quiser vir comigo, vem, porque você vai refletir, você vai progredir, você vai continuar, reflexos, continuidade, multiplicação, extensão. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos das pessoas. Essa é a chave. Não é sobre como eu me vejo, ou como as pessoas me veem. É sobre aquele que disse para Moisés, quem fez a sua boca? Quem criou você? Quem gerou você? Quem gerou? Quem preparou isso? Essa realidade que o próprio Moisés disse, não chamarão para falar, porque eu não sei falar. Coloca outro, tá bom, mas coloca alguém. Put a translator right beside me. I can't speak English. Ele disse, não adianta, não tem como. Moisés foi até 120 anos, foi até o máximo que ele pôde, mas ele não conseguia entrar na terra. Ele não conseguia entrar na terra, porque havia um reflexo que não era aquilo que Caleb e Josué conseguiram carregar. O que eu vou refletir? Egito, hebreu ou Deus? O que vai sair de mim? O que eu vou refletir? O que vai bater em mim, que eu vou levar? Tinha muito Egito em Moisés. Tinha muito hebreu em Moisés. Josué e Caleb tinha muito Deus neles. Eu preciso refletir Deus. Eu preciso sair de fracasso para fé. Eu preciso apagar os meus conflitos. Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e haverá uma multiplicação, e a sua descendência a possuirá. Vai prosseguir, dá um brado de vitória se você crê nisso, recebe essa palavra hoje, uma realidade para nós, reflexos, é tempo de refletir respostas, refletir restauração, refletir redenção, refletir essas realidades de Deus para nós, eu preciso refletir isso, e eu selo essa palavra essa noite, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um reflexo, a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. É tempo de refletir a glória de Deus, é tempo de romper conflitos, é tempo de passar por cima de fracasso. Você recebe essa palavra, fica em pé no teu lugar, nós vamos orar hoje. Eu creio que Deus nos chama para essa realidade essa noite. Eu creio que Deus fala com você, Deus fala comigo, assim como falou com Caleb. Eu creio nessa liberação de Deus para nós. Eu creio nesse fluir da graça de Deus sobre nós. Chega as suas mãos o mais alto que você pode. Eu vivo aquilo que Deus tem para mim. Eu vivo aquilo que Deus tem para o meu coração. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Moisés, Egito, Moisés, hebreu.
uma realidade da vida de Deus, da glória de Deus. Quem Deus livre